Abacuque, capítulo 3, versículo 1. Esse livro tem uma linguagem poética, por isso que tem algumas expressões diferentes de outros livros proféticos. Capítulo 3, versículo 1 e 2. É um pouco difícil encontrar os profetas menores. Está entre Gênesis e Apocalipse. Está entre Gênesis e Apocalipse. Quem encontrou, ajuda seu irmão a encontrar. Glória a Deus. Como as Bíblias são bastante diferentes, a encadernação não dá para dizer qual é a página, porque nós temos diferença aí mais ou menos de umas 10 Bíblias de encadernação. Então por isso, gente, não compensa falar. Amém? Vamos. Se você não encontrou, lê na Bíblia do seu irmão, tá bom? Diz assim: acha Abacuque que eu quero ver, irmão. A oração do profeta Abacuque sobre a forma de canto, por isso que tem linguagem poética. Versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica ou a torna notória. Na ira, lembra da misericórdia. Pode tomar assento. Deus, a cadeira é Deus. Queridos irmãos, nosso irmão Jefferson foi muito bem na semana passada, falando alguma coisa sobre avivamento, e eu quero também falar alguma coisa nesse sentido. As pessoas que se converteram há pouco tempo para cá não têm uma noção tão clara a respeito da necessidade, preste atenção, do avivamento. Aqueles que se converteram, pelo menos aí de uns 15 anos atrás, que conheceu um pouco mais da história da igreja, que viveu um período da manifestação do meio pentecostal, a valorização pelos dons espirituais e pelas curas. Sabe do que eu estou dizendo? Mesmo assim, muitos de nós percebemos que nos falta algo muito importante chamado avivamento. É desse jeito. Nós não encontramos na Bíblia a palavra avivamento. Encontramos avivar. De onde vem avivamento? Que é a manifestação o avivar, a prática dele ou a ocorrência dele, nós chamamos de avivamento. Avivar significa tornar mais vivo, né? Nosso irmão Jefferson falou alguma coisa nesse sentido. Precisamos muito disso nesses últimos dias. Como é que percebemos essa necessidade? Quando fala de avivamento, não envolve o mundo. Avivamento não é para o mundo. Avivamento é para quem tem vida. Avivar é tornar mais vivo. Já tem vida, mas precisa ter mais. Um pouquinho mais de cor. Um ânimo a mais. Como em certas áreas fala a expressão dose, uma dose a mais. O mundo precisa não de avivamento, o mundo precisa de ressurreição, porque quem está no mundo está mortos em seus pecados. Quem está morto precisa reviver. Agora, avivar, tornar mais vivo. Reviver é quem está morto, ou ressuscitar precisa de ressurreição. Quem está morto? Aí em Apocalipse usa a expressão reviver, ter vida novamente. Mas nós precisamos, aqueles que têm vida, precisa de avivamento. Os que estão mortos
precisa de reavivamento. Mas eu creio que todos que estão aqui nessa noite, que são cristãos, os que são, já têm vida. Quem tem vida aqui? Porque tem Cristo, tem crido na palavra de Cristo. E Jesus disse: o ladrão, quando vai até uma pessoa, a intenção dele é matar, roubar, destruir. Só que eu não sou como esses ladrões que vieram antes de mim, se passando por mim, que é o que Jesus queria dizer. Os mercenários que para fazer a obra precisa de grana, senão eles não fazem. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Jesus está falando de homens que vieram, porque até o período que Cristo veio, aproximadamente umas 2.000 pessoas se passaram por Messias. Aí Jesus aparece dizendo: eu sou Messias. Não seria falso acreditar. Então todos que vieram antes de mim são ladrões, salteadores, são falso Cristo. O ladrão, quando vem senão para matar, roubar, destruir. Agora eu vim para que vocês tenham vida, e não é um pouquinho de vida, vocês têm em abundância. Aleluia! E é esta abundância que Cristo nos apresentou que nós estamos precisando, estamos sentindo falta. Porque é que no funcionamento do reino do céu, Deus deu à sua igreja ministérios, e deu, chamamos de dons ministeriais, mas Ele deu também dons espirituais. Dons no plural, de cura, discernimento de espíritos, dom da profecia, dom da ciência, dom da sabedoria, dom de milagres, dom da fé, variedade de línguas e interpretação das línguas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, se não for memória, ele fala sobre cerca de 9 dons espirituais. Não existe só esses 9, mas lá está escrito esses 9 dons espirituais, que o Espírito Santo dá de acordo com a sua vontade, conforme Ele quer. E essa manifestação, os sensacionistas dizem que isso acabou, se cessou. Mas analisando as Sagradas Escrituras, enquanto Jesus não vier, haverá sim as manifestações dos dons espirituais. Cristo ainda não veio arrebatar sua igreja, logo os dons espirituais precisam estarem em atividade em nossos dias, pois eles são manifesto para a edificação da igreja. O apóstolo Paulo diz assim: olha, vocês que desejam dons espirituais, sobejai-vos nele, use eles em abundância, os dons espirituais, para a edificação da igreja. Agora eu digo para vocês, essa característica de sobejar, de Deus usar o seu povo de maneira que esteja sobrando em abundância, está mesmo ocorrendo isso em nossos dias? Meu Deus! Está ocorrendo essa manifestação dos dons espirituais no sentido geral? Não. Alguns dons são manifestos, talvez em abundância, mas a maioria dos dons espirituais não são manifestados de acordo com a necessidade que nós precisamos para a glória de Deus. O que é isso? Está nos faltando o avivamento, nos faltando vida. Você até tem o Espírito Santo, eu até tenho o Espírito Santo, mas isso não significa ter vida em abundância. Olha aí! Nós estamos vivendo na reserva espiritual. Qualquer coisa nos deixa parado no caminho, porque estamos na reserva. Meu Deus. Qualquer coisa nos faz desistir de orar, porque estamos na reserva. Qualquer coisa nos faz parar de louvar e de cantar também, porque estamos na reserva. Qualquer coisa nos atrapalha a ler a Bíblia, porque estamos na reserva. Qualquer coisa nós estouramos e a partimos com o punho fechado para defender as nossas causas próprias, brincando com o nosso semelhante, porque estamos na reserva espiritual. Mas quando o avivamento vem sobre nós e temos vida em abundância, essa manifestação
manifestação de Deus, ela se aflora, ela se manifesta e a nossa vida se torna diferente, a ponto de você, quando fala, ou você até em silêncio, as pessoas conseguem ser contagiadas com ou através de você, porque o Espírito Santo nos dá dom, não é para edificar quem tem. A maioria dos dons, não todos, a maioria dos dons são dados para a edificação do outro e não para a sua própria edificação. E na maioria das vezes o máximo que conseguimos fazer é edificar nós mesmos, enquanto que as pessoas que estão do nosso lado não conseguem ser edificadas com o dom que Deus nos deu, porque eles não estão sendo manifestados, e quando são manifestados de forma errada. Meu Deus, olha aí. Porque o dom pode ser manifestado de forma errada. Deus deu o dom para a gente fazer uma coisa e a gente usa o mesmo dom para outra coisa, com outra finalidade. A gente usa para a própria glória, a gente usa para a exaltação do mundo, exaltação do homem. Por exemplo, a Bíblia diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, porque naquele dia muitos dirão, Senhor, no teu nome fiz milagre. Se a pessoa fez milagre, é porque ela estava usando o dom de milagre, mas porque ela não vai entrar no reino do céu, porque apesar de usar o dom espiritual, ela estava usando o dom, mas não para fazer a vontade de Deus, mas para fazer a própria vontade. Por isso Jesus vai dizer assim, olha, apartai-vos de mim, que tem dom espiritual para curar, que tem dom para operar maravilha, mas não usa para a minha glória, usa para a própria glória. Por isso, no meu reino você não vai entrar, porque quem faz isso é charlatão, é enganador, que engana até quando usa o meu nome, usa para a própria glória e não para a minha glória. Eita Jesus, olha aí. Nós precisamos de um avivamento, mas vida. Sabe por que a gente não consegue orar quando chega na igreja? Falta de avivamento. Sabe por que as nossas orações se acabam com tanta rapidez na hora da oração? Falta de avivamento. Lê a história do cristianismo, ou a história do antigo Israel, quando Deus usava o profeta, que o povo se levantava, que o povo era avivado, como o povo mudava radicalmente, porque a religião, ou melhor, religião, não gosto dessa expressão, o cristianismo é um sistema radical do mundo espiritual. Quando você tem um encontro com Deus, não é aquela vida mais ou menos diferente ou parecida com o que você tinha antes. Radicalmente, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. Duas coisas velhas se passou e agora fez tudo novo, tudo novo, tudo novo. Não tem nada a ver com o nosso passado. É uma mudança radical. Que o que a gente gostava de fazer, às vezes a tentação vem, mas na maioria das vezes você odeia o que você fazia antes. Se você continua dando aquela beiradinha no que fazia antes, ainda não aconteceu. O verdadeiro avivamento, o verdadeiro novo nascimento, a Bíblia diz assim, olha, amai o que é bom e aborrecei aquilo que é mal. Quem é renovado, avivado pelo poder do Espírito, ele não sente vontade de voltar para o mundo, de praticar o que o mundo pratica, porque ele não vive mais. Ele diz assim, olha, não vive mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. Os meus passos agora é segundo Cristo. Eita Jesus da glória. Eu preciso de um avivamento, e eu sei que você também precisa de um avivamento. Nós precisamos, não é a questão apenas fazer, mas é como fazer. Orar, às vezes a gente ora, lê a Bíblia, a gente lê, jejuar, a gente jejua, falar de Jesus a gente fala, mas como é que a gente fala? O cristão, quando ele é avivado, ele fala. Igualmente, muitas pessoas que não são avivadas falam, mas ele fala com antipatia, ou com empatia, ele fala com paixão, ele fala com dedicação, ele fala com amor, ele fala e não sente como algo pesado, ele fala com uma forma de entender que servir a Deus é um privilégio, ele fala de maneira tal que ninguém é capaz de calar a sua boca, ele fala de maneira tal, ainda que alguém venha me proibir, eu estou disposto a morrer pela causa de Cristo. E isso é avivamento, ser apaixonado pelas coisas de Deus. Como é que a gente tem lidado com este livro? Como é que a gente tem lidado com esse livro?
Irmão, muitos de nós passamos uma semana inteira para tirar uns minutos para ler a Bíblia. Isso é cristianismo? Não. Qualquer outra religião. Isso é avivamento? Isso é ter vida em abundância? É impossível uma pessoa avivada não ser apegado à palavra de Deus, porque é dela que procede todas as ramificações espirituais. Quando você é apegado à palavra de Deus, ela vai te levar à oração. Quando você é apegado à palavra de Deus, ela vai te levar à consagração. Quando você é apegado à palavra de Deus, ela vai te levar ao evangelismo. Quando você é apegado, apaixonado pela palavra de Deus, você vai meditar nela de dia e de noite. E você já leu, já entendeu isso. A Bíblia diz assim, ó: aquele que medita na lei do Senhor, não apenas de dia ou de noite, ou na igreja, ou em casa, no trabalho, mas aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite, é igualmente uma árvore plantada à beira do riacho, do ribeiro, que as suas folhas não caem, os seus frutos sempre vão aparecer no momento apropriado, e tudo que fizer prosperará, porque ele está apegado, apaixonado pela lei e pela palavra de Deus. Quem anda pela palavra de Deus não tropeça, fica tropeçando com as coisas da vida, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Os discípulos, alguns novos, se escandalizaram com o sermão de Jesus, se escandalizaram e foram embora. Esse negócio de comer carne, esse negócio de beber sangue não é comigo. E se mandaram. Jesus está com uma mensagem muito estranha, muito diferente dos profetas. E o discípulo: Jesus, o teu sermão está assustando as pessoas. E Jesus disse assim: vocês querem também com eles? E alguém disse assim: ó, como iremos nós? Só tu tem palavra de vida, só tu tem palavra que aviva, só tu tem palavra que sustenta, só tu tem palavra que orienta, só tu tem palavra que alimenta. Isso é avivamento. Quando o avivamento nos alcança, nós temos ousadia para falar de Deus. Quando o avivamento nos alcança, nós temos o prazer de ler a Bíblia, e quando lemos, nós ainda temos mais facilidade de compreendê-la, porque quem está regendo a nossa vida é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é regendo a nossa vida, a gente consegue entender. Quando estamos sendo guiados por esse avivamento, nós temos capacidade melhor de compreender a fraqueza do nosso próximo. Quando você lê lá em Atos capítulo 4, versículo 31, que eles, tendo orado, foram cheios do Espírito Santo, e aí sabe o que aconteceu? Eles começaram a vender os seus bens materiais e distribuir com aqueles que não tinham, porque um avivamento que nos leva a preocupar apenas com coisas espirituais não passa de religiosidade. O avivamento muda a nossa história para com Deus e muda a nossa história para com o nosso semelhante, porque cristianismo é viver como Cristo viveu entre os homens, na presença do Criador. É Deus. Avivamento tem mais vida. Quanto tempo faz que a gente não fala com Deus de verdade? De verdade. Você dobra o joelho e fala assim: eu não sei que hora eu vou parar. Não tem hora. Porque você ficar com hora marcada para parar, atrapalha. Você fica falando: eu vou olhar, mas quanto tempo tem? Que a gente não pega a Bíblia, eu vou ler agora, eu não tenho tempo para parar. Se precisar eu paro, mas eu não tenho tempo para parar. Sem programação para pregar. Eu vou ler a Bíblia, não é porque eu vou pregar, porque botar uma saudação na igreja, porque isso pode se tornar um ritual perigoso. Quando você tem um ritual: eu não vou trabalhar enquanto não ler um capítulo da Bíblia. Isso é ritual. Agora, quando é algo que for do Espírito, você lê a Bíblia de manhã e de repente lê também 10 horas. Você não estava programando, e você resolveu pelo Espírito ler a Bíblia durante o almoço, enquanto todo mundo está se descansando. Você pega a sua Bíblia debaixo da sombra, ou em algum lugar lá no seu trabalho. Olha, eu não tenho costume de ler a Bíblia, mas como o Espírito Santo é que me guia, ele está me levando a ler a Bíblia agora no horário do almoço, 3 horas da tarde. Aí eu vou levantar pela madrugada, me deu vontade de ler a Bíblia. Eu não tenho costume, porque eu não tenho como programar a minha vida espiritual. É Deus que rege a minha vida e não é o próprio. E isso é ser avivado.
avivado, a sua vida não passa a ser mais programada, que você até faz, mas faz sempre na mesma hora, no mesmo dia. Isso é uma vida religiosa, fanática. Mas quando a nossa vida é guiada pelo Espírito, você é surpreendido pela presença de Deus. Você está dirigindo o seu carro, de repente o Espírito Santo vem sobre você. Você está pedalando na bicicleta, de repente você consegue sentir a presença de Deus. Você está aqui na igreja, enquanto parece que algumas pessoas estão diferentes, e você no seu lugar começa a sentir o toque do Espírito, mesmo sem alguém te chamar para vir aqui na frente, porque quem é avivado não tem dia, não tem hora. O Espírito Santo apodera da vida dela em qualquer lugar, em qualquer hora. Minha vida não pode ser programada. Eu posso ter propósito, mas eu não posso ser regido por eles, porque Deus não segue meus caprichos espirituais. Ele faz a hora que Ele quiser na minha vida. Posso ter propósito, mas o propósito é meu, nem sempre é de Deus. Deus se agrada dos meus propósitos, mas Ele não é amarrado por eles. Você viu alguma história do cristianismo aqui no Brasil, ou melhor, do pentecostalismo, que teve uma irmã que foi batizada no Espírito Santo de madrugada, acordou falando em línguas estranhas? O Espírito Santo não veio na hora que ela estava de joelho, não veio na hora que ela estava pregando, veio na hora que ela nem estava esperando. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu também não estava no culto. Era uma quinta-feira, à tarde, vindo com uma foice na mão, vindo da casa do tio meu, pois eu trabalhava com carvão vegetal, ou esse carvão feito de madeira mesmo, que tem uns que são só imitações, aquele que queima tudo na sua cara, parece madeira, mas não é de madeira. Então, eu estava vindo, eu tinha muita vontade de ser batizado no Espírito Santo, e de repente Jesus me batizou antes da hora do culto, dentro do mato, sozinho, sem ninguém estar estendendo as mãos para mim. Por quê? O Espírito Santo, quando quer operar, Ele não escolhe hora. Você está aqui nessa noite, de repente não está sentindo tanta coisa que você gostaria ou acha que precisa sentir, mas você pode sentir no caminho da sua casa, ou hoje à noite, antes de dormir, o Espírito de Deus pode apoderar de você. O Abacuque sente a necessidade de um avivamento na nação, do povo de Deus, o povo escolhido. E ele, quando lê a palavra, quando ele entende, ele diz: olha, eu ouvi a tua palavra e temi. Ele olhou e viu que no tempo presente não estava acontecendo mais o que aconteceu no passado. Então ele ficou preocupado. Então disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos faz tornar notória, ou seja, faz coisas novas em nossos dias, assim como fizeste, está registrado na lei do Senhor, que o Senhor fez milagre, que o Senhor levantou profeta, que o Senhor ressuscitou o povo, que o Senhor fez uma grande mudança, o Senhor ajudou o povo a se erguer espiritualmente. Faz em nossos dias como fizeste no passado. Sabe por que nós estamos nos contentando com tudo nessa vida? Nós estamos num sistema tão demoníaco, que é o tal do relativismo social, cultural, religioso, profissional. Qualquer coisa serve, nada a ver, o que tem, cada um tem uma maneira de pensar, cada um interpreta do seu jeito, você acha de um jeito, eu acho de outro. Isso é sistema de Satanás, porque a palavra de Deus não tem várias definições, é uma só: agradar a Deus através da sua palavra. O que Deus diz que é errado aqui, é errado em qualquer lugar. O que é certo aqui é certo em qualquer lugar. Nada de relativismo dentro do plano divino de salvação. Precisamos de um avivamento, porque o avivamento abre nossos olhos. Existe uma indiferença muito grande na nossa vida cristã. Minha esposa estava dizendo assim: olha, a palavra parece que não flui mais na vida do povo. Não, é tanta pregação que tem, congressos, que a nossa igreja pentecostal é uma das igrejas mais festeiras que tem. Parece o povo de Israel. A gente tem festa para tudo: festa de criança, festa jovens, pré-adolescentes. Tem lugar que tem festa de varão, tem festa de pré-adolescente, adolescente, criança. Tem mais festa do que o total de membro de algumas igrejas. De senhora,
Festa, tem bastante festa, e nas festas geralmente se imagina um grande avivamento. O problema é que a gente confunde avivamento com barulho, a gente confunde avivamento com cura, a gente confunde avivamento com milagre. Avivamento pode levar ao milagre, mas a existência de milagre não prova avivamento. Avivamento é ter vida diária, vigor espiritual, de você sair daqui cheio da presença de Deus e amanhã sua vida ser a mesma que você adquiriu aqui. Agora, o que existe por aí? Manipulação religiosa, palavras com efeito. O pregador descobre a palavra de efeito que toca na igreja, ele começa a falar umas palavras. Quando ele fala o culto agora, então ele repete o culto inteiro aquela palavra, palavra de efeito, mas ela só flui no lado emocional. Depois do culto se acabou, porque na verdade não existiu avivamento. Você já viu aquele culto que é aquele poder tremendo assim acontecendo? Quem já viu esse tipo de culto? Aquele poder de glória, de barulho, e depois o povo continua na mesa porque não existiu avivamento coisa nenhuma. O avivamento não é colocar um litro de gasolina no carro que está em reserva, é tanque cheio. Você pode ter esfriar, mas não amanhã, porque quem está avivado é o poder de Deus que se manifesta na sua vida. Você começa a orar mais, ler mais a Bíblia, amar mais, a ser mais apaixonado pela sua esposa, ser mais apaixonada pelo seu marido. Você começa a ter uma visão melhor de família, você começa a zelar mais das coisas sagradas. Mas o contrário disso é só aparência de avivamento. Por isso, os encontros de avivamento que faz por aí, não acontece avivamento. Porque o avivamento é mais do que uma emoção com jogos de palavras bonitas ou poderosas para emocionar o coração de alguém. É a recepção da palavra. Quando o avivamento vem sobre nós, a gente sai daqui, Deus, eu preciso melhorar. E quando isso é fruto de um avivamento e não peso de consciência, porque existe peso de consciência. Eu estou em pecado e saí com a pregação, eu saí para casa com a consciência pesada. Mas isso mudou alguma coisa? Não mudou. Então isso é apenas um sentimento que pode ser até prejudicial. Mas quando é avivamento, você sai dizendo, eu preciso melhorar. Sai daqui de coração partido. Deus, eu preciso mudar de vida. E quando é amanhã, você faz, Senhor, eu sei que é difícil, mas eu quero fazer um jejum, pelo menos até a água do café ferver. Senhor, eu quero me consagrar. Senhor, eu faz tempo que eu não leio a palavra. Existem pessoas que perdem a Bíblia da igreja e só uns 3 dias depois é que vai descobrir que esqueceu a Bíblia. Sem contar que alguns de nós nem a Bíblia carregamos, nem um celular lemos na igreja. Falta de avivamento. Quantos dias tem que a gente não lê a Bíblia? Lê a Bíblia. Não é ler assim, vai que na igreja tem oportunidade, eu preciso dar uma lida, né? Então tem que estar atento. Não é isso, eu estou falando da nossa devoção por Deus. Tirar um tempo para nos alimentar. Não estou te falando fazer a obra de Deus, estou falando fazer algo espiritual para você mesmo, enquanto se dedica a Deus. Porque às vezes fazemos até a obra de Deus, mas não somos edificados. Porque nossa preocupação é só servir e não buscar comunhão. Lembra-se bem, fazer a obra de Deus sem buscar comunhão com Ele não te alimenta. A Madre Teresa de Calcutá, vocês devem saber da história, foi uma das mulheres que fez um trabalho tremendo em favor dos necessitados, mas ela mesma confessou com seus lábios que depois dela realizar tantos feitos a favor das pessoas, se sentia uma pessoa vazia, porque o que ela fazia era uma dedicação, era bom, mas ela não tinha comunhão com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, amizade com Deus, tirar um tempo a sós com Deus, Deus, meu pensamento hoje não é pregação, meu pensamento hoje não é reger, meu pensamento hoje não é tocar, meu pensamento hoje não é ensaiar um instrumento, não, meu pensamento hoje não é entender como é que eu tenho que ficar na porta. Eu quero ter um momento com o Senhor, como um filho tem com o pai. Quero falar com o Senhor e eu quero ouvir a tua voz, e nisso o Espírito Santo vai começar a te dar força para orar, e os seus pensamentos vão começar a navegar nas Sagradas Escrituras, e quando você se levantar da oração, vai se levantar uma pessoa fortalecida, uma pessoa animada a prosseguir no caminho da verdade. Glória a Deus.
Avivamento muda a nossa história, irmão. Muda a nossa mente. Reflete no corpo. Edifica, purificando a nossa alma. Sejamos pessoas diferentes. Por que é que nós somos aqui dentro? Presta atenção, já estou terminando. Por que é que muitos de nós aqui dentro nós somos santos, convertidos? Estou falando de hipoteticamente. Aqui dentro nós somos uma maravilha, mas fora daqui, porque a maioria de nós, eu não digo a metade, a maioria de nós somos irreconhecíveis quanto à vida cristã, porque nos falta avivamento, aquele toque do Espírito. Que nosso pastor estava falando sobre pessoas que preocupam mais em ir ao médico. Não que você não deva, porque o médico também são instrumento de Deus e precisamos deles também. Eles são instrumento de Deus, logo precisamos consultar. Mas, mais do que um instrumento de Deus, é o próprio Deus que usa o instrumento. Quando nós olhamos na história que um tempo atrás tinha irmão que ficava em busca das bruxas. Ou seja, onde sabia que tem um demoniado, a pessoa ia atrás. Eu quero lá atrás mandar esse demônio embora. Uma coisa que deve ser feita, porque a Bíblia não manda a gente ficar atrás de onde tem um perturbado, deixa eu ir lá, não é isso, manda ele pregar o Evangelho, vai pregar o Evangelho. Mas a pessoa estava com tanta vontade de manifestar o dom de Deus que é nele, que ele queria fazer isso. Enquanto que hoje, nós temos obreiros que quando sabe de alguém que está endemoniado, ele fala assim, liga para o pastor, porque nessa semana eu não jejuei. Nessa semana eu não me consagrei. Nessa semana eu falei muita besteira. Nessa semana eu assisti a Fazenda na Record. Eu assisti o Big Brother. Nessa semana eu assisti o reality show do SBT. Nessa semana eu assisti o Carnaval. Então a consciência começa a dizer, nessa semana eu assisti um trem lá meio animado junto com minha esposa lá no computador, na TV, para dar uma esquentadinha no relacionamento conjugal. Aí a consciência fica pesada. Por quê? Falta de vida espiritual. Mas o que Deus tem para nós é vida. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Quantos querem sair daqui hoje tendo mais força para orar, mais força para ler a Bíblia e se consagrar? Quanto tempo tem que você não faz um jejum para se humilhar diante de Deus? Eu não falei penitência ou aquele negócio para emagrecer. Como é que chama? Para emagrecer? Regime. Estou falando de regime, porque regime não funciona nada para o espiritual, por causa do propósito. Porque a ideia não é ficar sem comer, mas se dedicar a Deus enquanto não come. Quanto tempo tem que nós não dobramos nosso joelho dentro da nossa casa e sentimos a presença de Deus e esperamos sentir só quando vim aqui na igreja? Porque quando o avivamento nos alcança, a gente sente Deus aqui, sente Deus no trabalho, sente Deus na nossa casa, em qualquer lugar. Isso é privado. Se na sua vida você só sente a presença de Deus através de um culto, de uma reunião, está faltando vida. Se isso acontecer na minha vida, está faltando vida. Mas você crê que Deus pode avivar a sua vida aqui hoje? Amém? Então nós vamos orar pedindo a Deus pela sua misericórdia. Há uma necessidade de avivamento muito grande. Eu vejo aqui o sofrimento do nosso pastor demonstra por ver que nós não queremos muito compromisso com a oração. E isso é falta de avivamento. Se o avivamento não acontecer, a gente não consegue orar. Uma das coisas muito sérias que impede o avivamento da nossa vida é a indiferença com a palavra de Deus. Alguém prega e a gente concorda com tudo, às vezes, que o pregador prega. Mas quando a gente chega em casa, a gente não pratica aquilo que o pregador pregou. Isso é indiferença. Isso não é não dar bola para os ensinos de Cristo. Como é que a palavra vai fluir se eu não pego o garfo? Olha, me deram uma receita lá na igreja, então deixa eu preparar aqui, deixa eu me alimentar. Porque a alimentação começa aqui, mas você tem que dar continuidade na sua casa. Precisamos de vida. Fique de pé, por favor. Vamos orar a Deus. Glória a Deus. Hoje é um culto não para você sair daqui. Maravilha, maravilha. Hoje é um culto para você sair daqui. Maravilha, maravilha, maravilha. Chorando. Glória a Deus. Jesus é bom. Hoje é um culto para Jesus é nós. maravilhoso. Nós nos quebrantar. Aleluia. Ó
Momento de você se arrepender dos pecados. Eu me arrepender, Senhor. Eu preciso me preocupar mais com a minha vida. Queima tudo mal, Jesus, e aviva teu povo. Glória a Deus. Aleluia. A gente está tão preocupado com as eleições aí. Tanta gente. Santo é teu nome, Pai. Tanta briga, tanta contenda. Quem vai ganhar, quem vai ganhar. Mas nós precisamos do poder de Deus manifestado. Espírito de Deus. Dá a mão para o seu irmão, por favor. Ache nesse Se lugar. você puder e quiser, dá a mão para o seu irmão. Vamos nos humilhar diante de Deus, igreja. Precisamos orar mais do que nunca, Pai, que o Espírito Santo venha sobre nós. Nós ficamos admirando que no passado Deus fazia, Deus fez mesmo, mas o mesmo Deus pode fazer. Ainda hoje você pode ser batizado no Espírito. Ainda hoje você pode sair daqui usando os dons espirituais. Ainda hoje a unção de Deus pode vir sobre a sua vida. Ainda hoje você pode pedir perdão para aquela pessoa que você não está falando mais com ela. Reconhecer, meu Deus. Se reconciliar. Sabe aquela pessoa que você está desviando, não quer falar mais, está de mal com ela? Não faça isso, você vai bloquear sua vida espiritual. Hoje é noite de se abraçar. Se você estiver triste, abatido com alguém, olhe Espírito para cá. Santo de Deus. Você vai orar agora por você mesmo, reconhecendo que precisa melhorar. Eu também preciso. Feche os Em olhos. nome de Jesus Cristo. Feche os olhos, Santo Deus. Creio, Senhor, na tua presença. Pai, na tua presença Creio, neste lugar, na tua Senhor. misericórdia. Na tua Lamentai e chorai quebra, e Senhor. convertei-vos de todo o vosso coração a mim, diz o Senhor na sua palavra. Vamos, igreja, abrir o nosso coração. Vamos, igreja, pedir a Deus força nesta hora para orar, jejuar, nos consagrar, participar das obras de Deus do seu reino. A glória do Senhor pode fazer diferença. Nessa noite ore, clame, mocidade, vocês são vencedores. Igreja, obreiros, nós somos igreja de Jesus. Podemos vencer a carne, podemos vencer o diabo, tendo comunhão com Deus. Busque ao Senhor. Espírito de Ó Deus eterno, tem misericórdia. todas as barreiras. Senhor, nos dá lágrimas, Senhor. Senhor, nos dá um quebrantamento. Nos dá sabedoria, Senhor. Nos dá paz. Nos dá quebrantamento. Ó Deus, a resistência do mundo espiritual. Repreenda Satanás que quer impedir a tua igreja de te ouvir, que quer impedir a igreja de praticar, que quer impedir a igreja de dar ouvido à tua palavra. Deus, repreenda essa rebelião do nosso coração. Repreenda o ódio, repreenda o rancor, repreenda a indiferença, repreenda a murmuração, repreenda todo espírito das trevas que quer nos levar ao adultério, à fornicação, à mentira, ao ódio, à briga, ao falatório. Enche a tua igreja com a tua presença. Aviva a tua igreja, Jesus. Oh Deus, que o teu povo possa ir embora nessa noite fortalecido, reconhecendo que precisa melhorar. Oh Deus, nos dá força para a gente orar de madrugada. Quanto tempo faz, Senhor, que a gente não ora mais de madrugada? Quanto tempo faz que a gente não para para ler a tua palavra em meditação, com aprendizado? Oh Deus, para nos alimentar da tua presença. Oh Deus eterno, abençoe os músicos, que eles não apenas toquem, mas te louvem. Abençoe, oh Pai querido, os cantores, que não apenas cante, mas que te louvem também. Abençoe a mocidade, que não apenas realce sua voz, mas que entrega seu coração ao Senhor. Abençoe todos nessa noite os obreiros, que não apenas faça a tua obra, mas que aplique a sua vida pessoal diante da tua presença. Diante da tua presença nós estamos. Aviva a tua igreja, aviva a tua noiva, Jesus. Tira qualquer mancha das nossas vestes. Oh Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas negligências, Senhor. Perdoa a nossa indiferença, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda, meu Pai. Oh Deus, melhora. Que venhamos dobrar o nosso joelho diante de Ti, reconhecendo a Tua grandeza e o quanto precisamos melhorar. Não deixe o diabo governar a nossa vida, não deixe a carne governar a nossa vida, mas que seja Teu Espírito guiando nossos passos. Ó Deus, aqui tem pessoas querendo ser cheias do Teu Espírito, tem jovens querendo nessa noite profetizar,
Tem jovem querendo receber o dom espiritual. Tem irmãos querendo ser pregador. Tem pessoas querendo ter autoridade para expulsar o demônio. Tem pessoas querendo ser ousada para fazer a tua obra. Então enche essa pessoa agora com o teu poder. Enche o teu filho agora com a tua presença. Dá ânimo, Senhor. E encoraja a tua igreja. Pelo amor do teu santo nome. Nos ajuda, nos ajuda, nos ajuda. Precisamos de um avivamento, Senhor. Precisamos de um avivamento. Maravilha. Obrigado, meu Deus. Maravilha. Grande Deus. A Ele toda honra e toda glória e todo louvor. Graças a Deus. Exalte o nome do Senhor, igreja. Glória a Deus. Que Deus abençoe o seu coração, a sua mente. Mas precisamos nos render. Precisamos nos humilhar. Precisamos nos entregar a Ele de corpo, alma e espírito. Ajuda, Deus. Nessa noite tem alguém que quer aceitar Jesus. Discernimos, ó Pai. Nessa noite tem alguém que quer reconciliar. Toca os corações. Nessa noite tem alguém que quer Glória a Deus. voltar para Jesus, que está longe, afastado. Tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador ou reconciliar? Dá sinal com uma das suas mãos se você pretende fazer isso. Glória a Deus. O culto ainda não terminou, continue adorando a Deus. Tem alguém que está decidido. Jesus te ama. Jesus quer renovar você que talvez tenha se afastado. Deus amado. Glória a Deus. Glória. Que a graça do Senhor continue dando novas oportunidades a você. Maravilha, maravilha, Eu quero maravilha. agradecer essa oportunidade. Glória. Vocês orem por nós, porque todos nós precisamos de um Obrigado, avivamento. Jesus. Precisamos. E um dos meios Glória a Deus. em nós buscarmos ao Senhor. Tem misericórdia de nós. Quarta-feira tem oração. Vamos orar juntos com o nosso pastor. Domingo pela manhã tem oração. Glória a Deus. Vamos estar aqui Aleluia. juntos. Sexta-feira tem oração no começo do culto. Vamos Glória estar a Deus. juntos. Durante a semana, aqui pela manhã, tem oração. Vamos buscar Deus juntos. Vamos fazer calo no nosso joelho. Vamos buscar a face do Senhor. Porque Deus tem uma bênção especial para todos nós. Maravilha. Se você compreendeu a palavra de Deus, aplauda Ele nessa noite. Maravilha, maravilha. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão. Amém? A hora já foi embora, mas Jesus não foi ainda. Amém? Você quer receber avivamento? Você quer ser um crente avivado? Então receba mais essa. Jesus fala com você. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, entrarei em sua casa, serei contigo e